Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos para a nossa segunda aula. Lembrando que a gente tinha dividido o sistema nervoso, porque ele tem bastante é, detalhes, né? A gente tinha dividido ele em duas aulas, então hoje é finalizando o sistema nervoso. Na aula passada, a gente falou dele como um todo, né? Deixa eu abrir aqui, então, aquele resuminho bacana que eu faço sempre, um roteirinho de estudo. Nós vimos, então, como que ele é nos animais, né? E aí, como que é a estrutura, a célula nervosa, que é chamada de neurônio, né? As partes que formam o neurônio, como que o impulso nervoso é formado, como que ele ocorre a partir desse neurônio e tudo mais. Aí, para hoje, ficou a parte relacionada diretamente aos vertebrados. Lembrando que os vertebrados são aqueles grupos formados, é o grupo formado pelos peixes, os anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos, certo? Então, tudo que eu falar aqui se encaixa nesses grupos. É claro que quando você compara, por exemplo, o sistema nervoso, né, o cérebro de um peixe com o cérebro de um primata como ser humano, o cérebro de um primata como ser humano é bem mais desenvolvido, bastante complexo, certo? Mas as características gerais servem para todos os tipos, tá bom? Desses animais que fazem parte aí dos vertebrados, certo? Então, vamos lá. Começando o sistema nervoso, então, dos vertebrados, ele é tubular, ou seja, ele é formado dentro de um tubo, tá? Ele é central, na região central do corpo. Dorsal significa que fica aqui mais perto das costas. É só lembrar da nossa coluna vertebral, que ela é, desculpa, da nossa medula espinhal, que ela é aqui para fora e não para dentro, certo? E ela é protegida. Quando ela é protegida pelo quê? Ela é protegida às vezes por ossos, às vezes por algumas membranas, ou então por cartilagens, dependendo do grupo aí de animais que você tem, certo? Bom, no caso, o sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Eu falei isso no finalzinho da aula passada. Ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O nome central já remete ao centro, né? Centro do corpo. A parte do sistema nervoso que fica de fato no centro. E o sistema nervoso periférico é aquela parte do sistema nervoso que atinge a todas as regiões que estão longe do centro. Normalmente a gente chama de periferia a região de uma cidade que está longe do centro, certo? Então é isso mesmo. É a parte do sistema nervoso que está longe do centro. Como é que isso acontece, a gente já vai ver. Bom, então, primeiramente, o sistema nervoso central, que é a parte que fica no centro, ela é formada por essa que fica dentro da cabeça e por aquela que passa por dentro da coluna vertebral. Entenda uma coisa, a coluna vertebral ela é formada por discos de ossos, né? E esses discos, eles têm o centro vazado, um buraco. Para que serve isso? Para passar justamente a medula espinhal, da espinha, ou espinal, é o mesmo termo são dois termos para a mesma coisa, tá? Então, por dentro da coluna vertebral está a nossa medula espinhal. Lembra que a gente falou ali em cima que é protegido por ossos? Então, as vértebras da coluna vertebral, os ossinhos da coluna vertebral, eles servem justamente para proteger a nossa medula, certo? E o nosso crânio, aqui a parte da cabeça, a parte óssea da cabeça, ela serve para proteger o centro do sistema nervoso, que é o cérebro em si, né? Quando a gente fala da parte central, a gente fala então da medula e do encéfalo. O encéfalo, a palavra encéfalo, não é sinônimo de cérebro, tá? O encéfalo, ele é formado por três partes: pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O que diferencia cada uma dessas partes? A região daqui da cabeça e as funções que cada uma dessas partes vai ter. A gente vai falar bem certinho o que é cada um. Então tá. No caso, a parte do crânio também é chamada de caixa craniana, tá bom? Então, o sistema nervoso central é protegido pelo crânio ou caixa craniana e pela coluna vertebral, tá? Que são ossos, beleza? Então tá. Só que aí o encéfalo ele é dividido em várias outras partes. Então vamos lá, ó. Olhem aqui no textinho no resuminho que eu fiz aqui para vocês. A primeira parte delas é o telencéfalo.
O telencéfalo é a parte maior que tem do encéfalo, tá? E aí ele é responsável por por variadas funções, como, por exemplo, o ato de falar, a memória, a questão da aprendizagem, a inteligência, o comportamento e também as emoções. Então, pensa comigo. Peixe pensa? Não, peixe não pensa. Sapo pensa? Não, sapo não pensa. A questão do raciocínio, né? Jacaré pensa? Não, jacaré não pensa. Ave pensa? Não, não pensa. A gente costuma, às vezes, a relacionar os outros animais, que não os seres humanos, com as nossas emoções, por exemplo. A gente olha o cachorro e fala, poxa, o cachorro tá tristinho. Poxa, aquele passarinho parece tão feliz. Só que não, na verdade as emoções elas são expressas, né? Elas estão presentes apenas nos seres humanos, tá? E a questão da aprendizagem não quer dizer muito na questão de, por exemplo, igual o cachorro, você ensina para ele que se ele der a patinha, ele vai ganhar um carinho, ele vai ganhar um afago, um petisco, alguma coisa assim. Não é a mesma coisa, tá? Ele foi, como é que fala? Conduzido aquilo, tá? E aí essa condução gera uma espécie de memória para esse cachorro. É bastante complexo, mas a princípio é isso, tá? A questão a inteligência na questão, por exemplo, tem umas espécies de macaco que usam pedras para quebrar o coco para conseguir comer a noz que está dentro do coco. Eles aprenderam isso, certo? Mas é uma aprendizagem bastante peculiar se você comparar com o ser humano, por exemplo, que é capaz de criar um programa no computador que vai gravar uma aula que a professora vai colocar na internet, os alunos através de um link. Vocês entenderam? É uma coisa bem mais complexa, tá bom? Bom, beleza. A outra parte que também forma aí o encéfalo é o corpo caloso. Esse corpo caloso é uma parte da região que a gente chamou antes de telencéfalo, tá? E aí esse corpo caloso ele é formado por fibras nervosas. O que significa fibras nervosas? Significa que são vários neurônios, tá? Então, vários e vários neurônios que formam um cordãozinho aí, uma fibra. E esse corpo caloso, ele que liga os hemisférios, porque a gente tem a divisão em hemisfério, né? Então, ele faz essa conexão nos hemisférios do cérebro, tá bom? Aí nós temos o cerebelo, né, que está relacionado com coordenação motora, o equilíbrio, aprendizagem motora. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade na questão da labirintite, tem a ver também com a questão do cerebelo. A criança, quando ela nasce e ela vai se desenvolvendo, ela não nasce sabendo andar, ela vai aprendendo. E a questão do equilíbrio, ela vai sendo trabalhada ao longo dos dias, né? Ao longo dos anos da vida da criança. Uma criancinha, igual meu filho, está com 11 meses, ele está aprendendo a andar. Ele mais cai do que anda. E quando ele anda bastante desengonçado. Ele está aprendendo a usar essa parte do cérebro, essa parte também está se desenvolvendo e assim por diante, tá? A outra parte é o mesencéfalo, que daí ele está ligado à visão, à audição, a controle do sono e a questão do estado de alerta, né? Quando a gente tem alguma situação que a gente precisa do estado de alerta, então é a região do mesencéfalo que faz com que isso ocorra. Vocês estão vendo que o mesencéfalo aqui, ó, tá com um asterisco vermelho? Tá, porque depois eu vou falar no final depois dos asteriscos, tá? Então vamos lá. Aí tem uma outra parte que é chamada de ponte. Bom, ponte só pode fazer a conexão, né? Então ela faz a conexão da parte que é chamada de cérebro com a parte que é chamada cerebelo. Tá? Ela faz essa conexão e aí essa região que é responsável pela respiração, pela questão da postura, o movimento dos olhos, você movimentar os olhos sem movimentar a cabeça, a questão da deglutição, os movimentos do rosto, né, os movimentos faciais, entre outras ações do nosso corpo, tá? Aí nós temos também o bulbo raquidiano, que é pensa comigo. Quando a gente fala de raquidiano, a gente está falando de medula. Lembra que eu até comentei com vocês no exercício sobre anestesia ráquea ou raquidiana, que é da medula? Então, o bulbo raquidiano, ele faz a transição, é um espaço que fica entre o encéfalo e a medula.
Porque a medula vai começar aqui na coluna vertebral e o cérebro, o encéfalo está aqui em cima. Então, a gente tem a conexão desses dois pedaços, né, do sistema nervoso. E aí, o que faz a conexão é esse bulbo raquidiano, tá? E ele está relacionado com os batimentos cardíacos, com a pressão sanguínea, movimento respiratório, né? Porque tudo tem que mexer lá dentro para poder a gente conseguir respirar, o ar poder entrar, o ar poder sair. Então, é feito através do bulbo raquidiano. Aí nós temos uma glândula que é chamada glândula da hipófise. A glândula da hipófise, ela tá aqui bem no centro. Vocês já assistiram Guerra Civil? Tem um personagem que é chamado de Visão, que ele foi criado e tal, sem querer dar muito spoiler, mas ele foi criado a partir de uma daquelas joias do universo lá, e é colocada exatamente aqui. É exatamente isso, só que a hipófise, ela não fica pro lado de fora da cabeça, né? Ela fica lá dentro. E a hipófise, quando a gente estuda sistema endócrino, vocês vão ver que ela é uma das glândulas principais. Por quê? Porque ela faz a produção e ela estimula, ela está associada com algumas produções de algumas substâncias, alguns hormônios que fazem o nosso corpo funcionar, certo? Então, a gente tem uma porção deles, a gente vai ver isso com mais detalhe mais pra frente, tá bom? Mas ela regula e secreta hormônio também, e também regula outras partes do corpo, outras glândulas, que podem secretar outras substâncias para o corpo todo funcionar, tá bom? Em várias das funções que o nosso corpo tem. Bom, aí nós temos o tálamo e o hipotálamo. Os dois juntos formam o diencéfalo, tá? De dois, como se fosse a divisão de dois do encéfalo. E aí o tálamo, ele está direcionado, né, nas informações do córtex cerebral. Quando eu falo córtex, eu estou falando da parte externa, tá? Do cérebro. E o hipotálamo é o que controla as funções vitais, seja a questão da sede, fome, relógio biológico. Quando a gente fala de funções vitais, são aquelas funções que são extremamente necessárias. Todas elas são necessárias para o nosso corpo, mas tem umas que são extremamente necessárias. Por exemplo, o nosso corpo precisa de água, né? Se ele perde muita água, a gente morre. Então, a gente tem um mecanismo natural que faz com que a gente lembre que tem que tomar água. Esse mecanismo é a sede. Quem é que controla essa questão da sede, de o corpo perceber que precisa de água através da sede? O hipotálamo. A mesma coisa a fome. A gente precisa de nutrientes. Se a gente não tiver nutrientes, a gente morre de fome. O nosso corpo tem um mecanismo para fazer com que a gente se lembre, né, e vá à procura de alimentos. Qual que é esse mecanismo? A fome. Quem que controla? O hipotálamo. Tá, então, o hipotálamo e o tálamo formam um diencéfalo e o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano, eles formam o tronco encefálico. Lembra que eu falei no começo que o sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Então, o tronco encefálico ele é uma região que é formada tanto pelo mesencéfalo, quanto pela ponte, quanto pelo bulbo raquidiano, que é justamente o tronco encefálico. Se a gente olha um desenho do sistema nervoso central, é a região de transição, né, da parte de cima, que fica no crânio, para a medula, que está dentro da coluna vertebral, tá bom? Bom, aí na questão da proteção, além dos ossos, a gente tem as meninges. E aí, as meninges são tecidos conjuntivos, né, que a gente tem, que protegem o sistema nervoso. Inclusive, existe uma doença chamada meningite, né? Que é? A meningite é a inflamação dessas meninges. Agora, pensa comigo. Se a meninge, ela protege o sistema nervoso, e se você tem uma inflamação, uma infecção justamente na proteção do seu sistema nervoso, o seu sistema nervoso vai ser prejudicado, desculpa, certo? Então, antigamente, era muito comum a gente ter crianças que desenvolviam meningite, tá? Justamente por conta de falta de infraestrutura, principalmente na questão da falta da vacinação. Hoje a gente tem vacina que protege contra bactérias, por exemplo, que podem prejudicar a meninge, que podem infectar, né, inflamar a meninge. Antigamente não tinha, por isso que era mais comum.
E a meningite, muitas vezes, quando a criança não morria, ela ficava com algumas sequelas, né, no corpo. E uma dessas sequelas era a questão do desenvolvimento do cérebro, né? A limitação do desenvolvimento podia ser motor ou até mesmo na questão do raciocínio, né? Então, a meningite é uma doença bastante séria porque ela está desprotegendo o sistema nervoso, certo? Lembrando que ela é formada por tecido conjuntivo, tá? São três, na verdade, três camadinhas de tecido conjuntivo. A gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá bom? E aí, além dessas meninges, a gente tem, entre as meninges, um líquido que é chamado de cefalorraquidiano, tá? E aí ele fica entre a pia mater e a aracnoide. E para que ele serve? Ele serve para quando você toma uma pancada, ele vai proteger a parte do sistema nervoso central. É como se essa região, esse líquido, ele absorvesse esse impacto e esse impacto não chegasse até o sistema nervoso central. Atenção, não quer dizer que eu posso ficar socando a cabeça o tempo todo, que eu estou super protegida. Claro que não, né? Existe um limiar aí, uma capacidade de proteção. Se você extrapola essa capacidade, não tem proteção que aguente, tá bom? Bom, aí, quando a gente fala de córtex, lembra que eu falei que é a região mais externa? Se eu fosse olhar o cérebro, fosse olhar a parte mais externa, a parte do córtex cerebral, a gente tem, então, a divisão entre lobos, que são partes, né? Então, eu tenho o lóbulo frontal, que é a parte da frente, que está relacionado com os movimentos voluntários. Então, toda vez que eu quero fazer um movimento com a mão, o meu cérebro, essa parte frontal, que vai desenvolver essa resposta e vai fazer com que eu movimente a mão. Tem a ver com a fala e o pensamento, tá? Lembra, a fala é voluntário. O pensamento, ele pode ser involuntário, tá? Mas ele é voluntário, que eu quero pensar em tal coisa, eu quero pensar naquilo que eu tô falando para vocês, por exemplo, tá bom? Aí eu tenho o lobo parietal, que está relacionado com o tato, então a percepção de dor, de pressão, de temperatura. Isso acontece em todas as partes do corpo, tá bom? Até mesmo se eu fizer assim, você fala, o seu cabelo não sente nada. Se eu ponho fogo no cabelo, talvez eu não sinta, mas se eu movimento meu cabelo, como ele está conectado lá no meu couro cabeludo, eu tenho então a percepção lá no couro cabeludo, tá bom? O temporal, que está relacionado com o olfato e a audição, o occipital, que está relacionado com a minha visão, e então pensa comigo, aqueles animais que têm a visão muito bem desenvolvidas, vocês concordam comigo que o lobo, né, o lobo que vai ter mais desenvolvido vai ser o occipital, que é o caso das aves, tá bom? Bom, aí agora falando da outra parte do sistema nervoso central, eu tenho a medula, né? A medula espinhal, medula espinal, que fica protegida pelas vértebras da coluna vertebral. Ela passa por dentro da coluna vertebral. Bom, então, qual que é o papel da medula? A medula liga a parte que está dentro da caixa craniana com o resto do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. Então, ela é uma linha de conexão, né, entre as duas partes. E aí, ela é responsável pelos arcos reflexos. O que é isso? É quando eu tenho respostas a estímulos, uma resposta rápida. O clássico é você se esquivar de alguma coisa que está chegando muito perto, você consegue fazer isso. Ou então, quando o médico dá aquela marteladinha, hoje em dia não se faz mais isso, né? Era uma tristeza quando eu estudei isso na escola, que eu falava, gente, o meu médico não é médico, porque ele não faz esse tipo de coisa. Mas, na verdade, isso era usado antigamente para saber se a pessoa estava com o sistema nervoso ok, se não tinha nenhum problema relacionado ao sistema nervoso. Então, o médico dá uma batidinha assim no joelho, o joelho estando em repouso, com a perna pendurada, sentadinho, mas com a perna pendurada, e a perna se movimenta sem você querer. Então, isso é um arco reflexo. O que é isso? O corpo vai receber estímulo e a resposta não é gerada pelo cérebro, ela é gerada pela própria medula. Então, lembra que eu falei que a gente recebe um estímulo na região do corpo, tipo no dedo, e aí esse estímulo é levado até a medula espinhal, que fica lá na coluna, e essa medula, depois o estímulo vai passar até o cérebro vai desenvolver uma resposta e vai devolver para o dedo e vai tirar o dedo. Tá, só que o que acontece? Às vezes você tem esses arcos reflexos. Eu tenho arcos reflexos que são simples e tenho os complexos. Acho que é compostos, né? Enfim, depende da literatura atrás desses dois nomes. E aí, o que acontece? Você pode ter uma resposta
sem nem ao menos ter tomado consciência daquilo, que é o caso do martelinho do médico. O médico bate e você movimenta sem nem ter percebido que você recebeu aquele estímulo, certo? Então, essas respostas rápidas são dadas pela medula. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de arco reflexo simples ou composto, o composto é quando, imagina só, o estímulo saiu de um ponto, chegou até a medula já respondeu, mas a medula passou a informação para o cérebro. Então, você toma consciência daquilo, mas a resposta foi independente da sua consciência. Independente do seu cérebro ter pensado numa resposta, porque quem pensou antes foi a medula. Entendeu? É isso. Bom, e aí o sistema nervoso periférico? Ele é formado, né, pelos gânglios e pelos nervos. E eles são formados por neurônios. Então, a gente tem neurônios espalhados pelo corpo inteirinho, e o conjunto de neurônios vai formando os nervos e os gânglios, e aí eles vão chegar a todas as partes do corpo a partir da coluna vertebral, tá bom? São as ramificações. Aí os nervos, eles são formados dessas fibras nervosas. Lembra que eu falei que fibra? Imagina um fiozinho de roupa. Só que esse fiozinho de roupa é formado por átomos, né? Então, esses átomos seriam os neurônios que formam um fiozinho, que formam uma fibra, beleza? Bom, aí eles têm nomes, né, distintos. Eu vou colocar aqui para baixo para a gente poder ver. Eu tenho os nervos que são sensitivos, os motores e os mistos. O que é isso? Os sensitivos são aqueles que recebem os estímulos, são chamados de neurônios sensoriais. Os motores são aqueles que passam a informação da execução, que são os neurônios motores, relacionados com o movimento motor do corpo. E o misto são aqueles que são formados por neurônios e... é ótimo, né? Óbvio que é formado por neurônios, porque é um nervo. Mas ele é formado tanto por sensitivo quanto por motor. Tá? Então, ele tem na sua composição e na sua fibra, ao longo da fibra nervosa, eu vou ter aqueles neurônios que são responsáveis por passar a informação ou talvez por receber essa informação, tá bom? Que mais? Aí nós temos os gânglios. Então, o que são os gânglios? São agrupamentos de corpos celulares. O corpo celular é onde fica o núcleo, lembra? Tipo, o neurônio é meu braço. Então, aqui eu tenho o corpo celular, aqui dentro o núcleo, esses aqui são os dendritos, essa parte toda é o axônio, e o axônio ainda tem as ramificações, que são as terminações axônicas, tá? Então, os gânglios são formados só pela parte do corpo. Não é que, tipo, arrancou os dendritos. Não. É que essa região está agrupada, formando esses gânglios, tá bom? E aí ele é revestido por um tecido chamado de tecido conjuntivo. Quando a gente for falar do sistema muscular, que é o próximo assunto, vocês vão se familiarizar mais com esses termos, tá bom? Bom, aí eu tenho nos gânglios duas divisões. Eu tenho a divisão sensorial do sistema nervoso periférico e a divisão motora. Quando eu falo da divisão sensorial, eu estou falando daquela que vai chegar para o sistema nervoso central, tá? Através dessas células receptoras. E o sistema nervoso, a divisão motora do sistema nervoso periférico, é aquela que vai levar a informação do sistema nervoso, é a resposta, né? Então, a divisão sensorial traz a informação para o encéfalo e para a medula, e a divisão motora leva a informação do cérebro da medula para a parte do corpo que precisa, tá bom? Para o músculo, para o órgão, para a glândula, para onde for. E aí eu tenho a redivisão do sistema nervoso periférico. Eu tenho o somático e o autônomo. Somático são aqueles nervos motores que vão levar a informação do sistema nervoso para onde? Para os músculos. Mas qualquer tipo de músculo? Não. O músculo estriado e esquelético. Tá? Então, aqueles que estão relacionados com os ossos. Quando a gente estudar tecido muscular, que é o próximo assunto, vocês vão se familiarizar mais. Mas o sistema nervoso periférico somático são os nervos que vão se ligar àquela musculatura que está presa nos ossos, que faz a gente se movimentar. Por isso que é da motora. E o sistema nervoso periférico autônomo, ele é formado pelos nervos que levam as informações do sistema nervoso central para onde? Para os outros músculos, o liso e o cardíaco, e para as glândulas e outros órgãos. Então, veja bem, a informação que foi recebida pelo cérebro, ela vai ser interpretada, vai ser formada uma resposta, ela vai ser devolvida.
Dependendo de para onde vai essa resposta, eu tenho um sistema nervoso periférico. Se for para a musculatura que está presa no osso, é o sistema nervoso periférico somático. Isso. E se for para as outras regiões do corpo, alguma glândula, algum órgão, alguma coisa assim, é o sistema nervoso periférico autônomo. Beleza? Beleza. Só que não acaba por aí, porque a biologia é maravilhosa. Ela adora uma divisãozinha. O autônomo ainda é dividido em dois, em outras subdivisões, que é o simpático e o parasimpático. E aí isso é muito legal. Até peguei a tabelinha aqui do livro para mostrar para vocês. O sistema nervoso periférico autônomo, por isso que é SNPA, simpático, ele é aquele relacionado com situações de fuga e de luta. A gente já vai entender. E o parasimpático é nas situações de descanso e na situação da digestão. O que acontece? Quando eu tenho uma situação de fuga e de luta, que é o sistema nervoso simpático, algumas funções do meu corpo vão mudar. Você toma um susto ou você desenvolve um medo muito grande de alguma situação e o seu corpo reage daquilo, certo? Como que reage? A boca fica seca, o coração dispara, a respiração acelera, entre outras coisas. Então tá aqui, ó, relacionado todas as mudanças que acontecem numa situação de fuga ou de luta. O que acontece com os olhos? Eles dilatam a pupila. A pupila ela fica dilatada para entrar mais luz e eu conseguir perceber tudo que tem no ambiente. Então, por exemplo, se você entra num quarto escuro, tá? Apaga tudo a luz, tá tudo apagado, você não tá enxergando nada, e aí começa um barulho estranho, você começa a ficar com medo. Se naquele momento alguém tiver uma câmera que consegue ver no escuro ou se acende a luz, a sua pupila está super dilatada, ou seja, a parte colorida do olho fica fininha, tá? Ela está dilatada, a parte preta central, ela se abre para entrar o máximo de luz mesmo não tendo luz. Para entrar o máximo de luz que tiver no ambiente, mesmo que for mínimo, para tentar te ajudar a ver o que está acontecendo, certo? A saliva, a boca fica seca, a gente fala, né? Quando o coração se leva, a boca fica seca. Então, por quê? Porque as glândulas salivares são inibidas, então não liberam essa saliva. O coração aumenta o batimento cardíaco e os pulmões, ele relaxa os brônquios para ativar essa respiração. Para quê? Para entrar mais oxigênio e você se preparar no caso de ter que fugir, certo? Ter que sair correndo. O estômago, ele fica inibido, né? Então, se tiver acontecendo alguma atividade estomacal, então, por que não pode fazer uma atividade muito intensa logo depois que come? Porque é exatamente isso, o estômago, ele fica inibido, se você tem alimento ali dentro, ele pode dar uma constipação, que chama, né? Congestão, não, constipação é do nariz, pelo amor de Deus, pessoal. Congestão, que é quando tem aquela coisa de você comer e fazer uma atividade muito intensa depois, e aí isso vai prejudicar a sua digestão, tá beleza? O fígado, ele fica estimulado para liberar glicose. Por que glicose, professor? Para ter energia, porque a glicose é o que vai fazer você produzir energia dentro do seu corpo. Então, é liberada essa glicose para você poder ter energia caso você, tenha que ralar peito ali, beleza? Aí o intestino também, a questão da inibição da atividade intestinal, né, daquela travadinha. A glândula, ela estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina para você poder, porque na adrenalina você fica, eu sou capaz de subir uma parede, eu sou capaz de sei lá o quê, e é bem isso mesmo. A bexiga fica relaxada e você pode ter um escape de xixi, tá? E, aliás, desculpa, ao contrário, né? Ela fica relaxada, então ela fica tranquila lá e tal. E aí os órgãos genitais, eles promovem a ejaculação e contrações vaginais. Então, por exemplo, vai ter uma mulher que tá grávida. Por que fala? A mulher não pode passar nervoso, porque ela vai ficar nervosa, vai estimular exatamente esse sistema nervoso periférico, autônomo, parasimpático, e a mulher pode desenvolver uma contração, e aí o bebê que acha que tem que nascer, então não. E aí o parasimpático é justamente o contrário de tudo isso que a gente falou, tá bom? Que é uma questão de relaxamento, entendeu? A pupila, ela contrai, ela fica pequenininha, você fica meio sonolento, a saliva fica bastante grande para você ajudar na digestão, enfim, o contrário de tudo isso, tá bom? Então, finalizamos então o sistema nervoso falando do central e do periférico, que são as divisões dos vertebrados. Lembrando que aonde vocês conseguiram o link dessa aula?
vocês têm a tarefa que deve ser feita até sexta-feira, entregue lá no chat da escola. Vocês também têm a para essa semana desse assunto, tá bom? E aí na quarta-feira a gente se encontra na live para responder e corrigir as atividades da semana passada, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima, tá? Tchau, tchau.